Então, meus amigos, minhas irmãs, vamos dar continuidade, iniciar o nosso encontro. Nós vamos ler uma página do Evangelho, depois fazer a prece e passar a palavra para nossa irmã que vai fazer o seminário. Nós vamos ler sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levar ao excesso produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então nós vamos fazer a prece. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com alegria nos corações, pelos encontros, reencontros das nossas almas, porque nós precisamos disso, Senhor, porque o amor é o alimento das almas. Como disse a nossa irmã Narcisa, conversando com André Luiz. E também precisamos estudar, Senhor, conhecer para discernir. Então hoje, Senhor, permita que os mensageiros do bem, que o nosso irmão maior Eurípides Barçanufo, o nosso amorável Chico Xavier, Dr. Bezerra e tantos outros, Senhor, mentores que não conhecemos os nomes, possam estar conosco, Senhor, para que a nossa irmã Célia seja envolvida e todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, na bênção do estudo, do conhecimento, da fraternidade e da alegria. Então, em nome desses amigos espirituais, em vosso nome, Senhor Jesus, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciamos o nosso encontro desta manhã de domingo. Então, meus amigos, é com muita alegria que temos aqui a nossa Célia, que veio de Pedro Leopoldo, onde as garças um dia foram pousar nos lírios da Fazenda Modelo, que a nossa irmã conheceu bem, e, enfim, trazer o seu depoimento, que é um depoimento de testemunho, de fé e de conhecimento doutrinário. Então, cabe a nós envolvê-la nas nossas melhores vibrações, para que ela se sinta abraçada por todos nós. Ela começou quarta-feira, fez uma palestra em Niterói, no centro da Helenir, né? Não é isso? Na quinta, né? Na quinta, na quarta foi no centro do Raul. No centro do Raul Teixeira, é. Na sexta ela descansou, porque ninguém é de ferro, não é? Tem que descansar um pouco. No sábado teve no Consolador, em Copacabana. Está aqui conosco e à tarde estará no Centro Aureliano do nosso Eduardo Guimarães, que foi quem promoveu a vinda da nossa irmã aqui. Então, ela vai fazer aquele esquema, vai falar, daqui para frente quem manda é ela. Nós somos mandados. Então, quando ela parar e disser, olha, vamos para o lanche, aquele lanche de ponteiro curto de 15 minutos, para que ela possa dar continuidade ao seu
seu trabalho. Então, com a palavra, a nossa Célia. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço, enternecido o convite do Gilberto, a acolhida de todos vocês. É muito maravilhoso. Em cada casa espírita que a gente chega, a gente se sente como se estivesse na nossa casa espírita. É o mesmo sorriso, o mesmo semblante das pessoas, a mesma confraternização carinhosa. E aí a gente compreende perfeitamente qual é o objetivo de Jesus ao esperar que construamos a fraternidade universal. Porque a cada vez que nós nos locomovemos para comunidades distantes da nossa, como é o meu caso aqui, a gente encontra irmãos, faz novas amizades, corações são abertos para nós, nós abrimos o nosso, e aí vai surgindo a fraternidade, que Jesus espera que possamos implantar em todos os lugares do planeta. O Eduardo sugeriu que eu trouxesse neste primeiro momento algumas experiências que vivenciei ao lado de Chico Xavier. E no segundo momento, depois do cafezinho, que o Gilberto nos ameaça com apenas 15 minutos, depois do cafezinho, a gente fala do tema do livro que muitos de vocês já conhecem, que é o Vencendo a Dor da Morte. Não sei se vocês querem, ao final, algumas perguntas, podemos fazer isso. E como algumas pessoas também já chegaram para mim dizendo que já tem o livro e querem que eu autografe, eu posso fazer isso no intervalo. Se alguém trouxe, se alguém quiser, terei imenso carinho em fazer isso. Então, todas as vezes que eu sou convidada a falar sobre Chico, a minha primeira preocupação é onde que eu vou colocar o Evangelho de Jesus no meio das nossas histórias. Porque o Chico ficaria muito insatisfeito comigo se eu saísse de tão longe e viesse ocupar o tempo de vocês para contar histórias, mesmo que sejam histórias dele. Mesmo que cada minuto da vida do Chico tenha sido a expressão da vivência do Evangelho, eu preciso de falar de Evangelho também, porque senão ele ficaria bravo comigo. E basta as vezes que ele ficou bravo comigo quando eu estava perto dele. Agora não é possível que eu vou continuar merecendo pitos. Mas todas as vezes que vou falar nele, além da preocupação de trazer o Evangelho de Jesus junto, eu fico buscando na minha memória, coloco num papel um roteiro, porque são tantas histórias, e eu poderia me perder sem saber o que eu vou contar para vocês. Então eu faço um resumo da prosa e vou tentando seguir por aqui. Quando eu abandonar o papel é porque vocês estão perdidos, é sinal que eu vou devagar aí, adoidado. E eu fico buscando na minha memória lembranças que os séculos jamais apagarão, porque foram tantas lições, tantos ensinamentos, que me fizeram bendizer a cada momento de intensa dor, bendizer a alegria de ter renascido num berço espírita, a alegria de ter podido conhecer Chico Xavier desde a minha mais tenra infância. Quando eu nasci, não interessa o ano, eu renasci. O meu pai já era diretor doutrinário do Centro Espírita Luiz Gonzaga. A minha mãe era a pessoa que fazia a faxina, fazia evangelização infantil e segurava as mensagens para o Chico enquanto ele psicografava. E o meu pai trabalhava no mesmo local que o Chico Xavier, na Fazenda Modelo.
E foi interessante porque como é que eles chegaram ao espiritismo? Entre a casa do Chico e a fazenda Modelo morava a minha avó paterna. E o Chico passava na charrete com um sorriso terno e falava ei para uma senhora humilde que ele nem conhecia. E de vez em quando ele parava e aquela senhora era evangélica, fazia parte, vi recentemente na história de Pedro Leopoldo, um livro que os evangélicos lançaram, da religião evangélica em Pedro Leopoldo, e está lá o nome do meu avô, como um dos primeiros evangélicos, crentes da cidade, meu avô paterno. E ele não deve ter dado muito certo lá não, porque ele era benzedor do forte. Deve ter sido meio complicado para meu avô. Mas a minha avó um dia fala para minha mãe, sabe aquele moço que passa aqui na charrete? Diz que ele fundou um centro espírita. Vão lá para ver o que é? Esse moço tem um sorriso tão humilde, tão terno. Vamos lá para ver como é que é isso? Imagina como é que aquela fisionomia rompia uma barreira de um preconceito extraordinário que até hoje ainda subsiste. E, no entanto, aquela delicadeza que de vez em quando parava e perguntava, já se dirigindo à minha avó, Dona Conceição, a quem ele nunca tinha sido apresentado, como é que vai a fulana? Quando uma das filhas tinha um problema, ela falou, vamos lá, para ver como é que é isso de centro espírita. O meu pai trabalhava como pedreiro numa cidade a umas 4 horas de distância, e só vinha em casa no fim de semana. E a minha mãe morava com a sogra dela, minha avó, foram as duas para conhecer o centro. O detalhe desse encontro eu não sei, mas eu sei que depois de algum tempo, o meu pai sai do serviço durante a semana e vem a Pedro Leopoldo, em vez de vir como no final de semana. Terminou a reunião, estava aquele grupinho ali conversando, e de repente o Chico vira e fala, entra, Lico. E minha mãe fala, uai, o que é isso? Lico não está na cidade, né? Entra, Lico. E meu pai aparece, como todo mineiro desconfiado, aparece a cara, o rosto assim na porta, e Chico fala, entra, meu filho, nós estávamos te esperando. Então, aquela revelação ali, o meu pai estava voltando para Pedro Leopoldo, e logo em seguida entra para a Fazenda Modelo e assume ali ao lado do Chico aquela função de dirigir o centro. Dr. Rômulo Joviano, quem conhece a história de Chico, conhece a história do Rômulo. Dr. Rômulo Joviano era o presidente do centro e era o chefe, era o engenheiro agrônomo da Fazenda Modelo, que a Fazenda Modelo era um órgão do Ministério da Agricultura, que foi criado ali em Pedro Leopoldo para incentivar a pecuária e a agricultura da região. O Chico era escriturário e o meu pai era construtor. Ele cuidava de toda a parte da construção civil. Eu morava ali durante 5 anos, a 100 e poucos metros do escritório do Chico. Então, desde a minha tenra infância, eu olhava aquela pessoa tão diferente dos outros homens, colegas de serviço do meu pai. O meu olhar de 2, 3 anos de idade já percebia, porque eu não sei se vocês se lembram, naquela época, criança era algo invisível quando visita chegava. E se ela não ficasse invisível, os pais cuidavam para que ficasse. Pss, vai para o quarto, vai brincar lá fora. Lembra o vai brincar lá fora? Estou com visita, vai brincar lá fora. Então a gente era invisível para as visitas, mas para Chico não. Ele cumprimentava, beijava, abraçava cada um de nós pelo nome. E éramos 13. Naquela época lá não, que 3 nasceram quando a gente mudou, porque na verdade os meus pais tiveram 17 filhos. Creio que vão nascer estéreis na próxima encarnação.
abusaram dessa existência. Então, pequenininha, eu fui aprendendo os fenômenos de vê-los acontecer. O meu pai passa por Chico Xavier lá no serviço, e numa manhã, e o Chico fala: bom dia, Lico. Bom dia, seu João. E não tinha nenhum seu João do lado do meu pai. Seu João era o meu avô materno. E meu pai assusta um pouquinho, o Chico, naquela delicadeza, volta e fala: ô, meu filho, o seu João, seu sogro, estava tão visível aí do seu lado que eu pensei que ele ainda estivesse entre nós. Eu não sabia que o seu João havia desencarnado. E meu pai diz: e nem nós. E nem nós sabíamos. Ah, então é isso que ele veio fazer. Ele veio para tentar contar a Lia que ele já partiu. A minha mãe era a filha mais velha e o meu avô havia separado da minha avó, coisa muito traumática naqueles anos 40, 50. E o meu avô tinha ido para o sertão de Minas. Era a região de Uberaba, que se chama Estrela do Sul hoje. E lá o meu avô morreu de uma febre tropical, não sei qual. E quando meu pai vai em casa e fala para minha mãe: olha, aconteceu isso e isso, a minha mãe se desespera, o meu pai vai ao sertão, junto com o meu tio. E chega lá, o meu avô estava enterrado há 3 meses. Então, isso é interessante, o ensinamento que encerra, porque todas as vezes que nós deixarmos pendências, isso vai perturbar a nossa caminhada além túmulo. É preciso que nós vivamos de uma forma como Francisco de Assis, que plantava uma árvore, e o irmão, o Frei Leão, se aproxima e fala: paizinho, se o senhor soubesse que fosse desencarnar daqui a 2 horas, o que o senhor faria? E ele disse: continuaria plantando essa árvore. Quer dizer, ele estava com tudo pronto, com tudo em dia. Se nos falarmos assim: você vai desencarnar daqui 12 horas, a gente sai numa correria doida ajeitando as coisas. Dizendo para alguém que o ama, dizendo para alguém que o perdoa, procurando levar um abraço: nossa, devo tanto fulano, preciso de levar o meu abraço de gratidão, nome as contas, eu tenho que deixar tudo escrito aqui. Então, a gente tem que viver. Sabemos que a vida continua, mas nós temos que viver como se cada dia aqui na existência fosse o último. E ir resolvendo as nossas pendências emocionais, as nossas pendências familiares. Não adiar nada para outro dia, porque se a gente deixar pendências, nós nos perturbaremos e viraremos perturbadores da nossa família. Então, o Chico Xavier dizia que a gente tinha que fazer, inclusive, um testamento. Se a gente tiver uma bicicleta velha, porque a gente aprende o desapego e pensa que então pode largar para lá o legado material de qualquer forma. E Chico Xavier dizia: se a gente tiver uma bicicleta velha, que a gente tem que definir antes, por lei, para quem que vai ficar a bicicleta, para não dar briga. A bicicleta é minha, a bicicleta não é minha. Porque tudo isso perturba quem ficou e perturba quem foi. O segundo fenômeno muito interessante foi o meu irmão Célio. Eu chamo Célia, ele chamava Célio. E é natural, os meus pais já não tinham muita ideia para colocar nome na gente. Ficava repetindo, né? Célia, Celso, César, Célio. Então, depois ele pegava a letra M, Marcos, Marisa, Márcio. Depois eles pegavam, no final estava ficando sem letra já. E repetia. Eu tive um irmãozinho chamado Marcos, e depois, antes de eu nascer, e depois que eu nasci, eu tive outro irmão chamado Marcos. E não era reencarnação, não, era falta de ideia mesmo. O certo é que o meu irmão Célio, brincávamos na Fazenda Modelo, não sei se vocês conheciam aqui no estado do Rio,
uma brincadeira que lá em Minas chamava finca. A gente pegava o terra batida depois da chuva, um ferrinho assim, ia jogando, ela fincava, a gente dava o risquinho, não lembro como é que é não, mas a gente tinha que rodear uma casinha. E o meu irmão estava afinando a ponta da finca com uma pedra. Ele batia ali, porque ele queria a finca bem fincadeira mesmo. E ele batia ali, ela resvala e bate no olho dele. E fura o olho dele. A minha mãe pega um lenço, tampa aquele olho, chama o socorro e, enfim, o meu irmão vai para o hospital em Belo Horizonte e fica cego de um olho. Quando o Chico chega lá em casa, ele fala assim: Lico, pega aquela fotografia que a nossa irmã Lígia, quando nos visitou aqui na fazenda, fez da sua família no portão. E então ele mostra, meu pai traz a fotografia. Fotografia naquela época era algo muito raro, muito raro. Então, ter uma fotografia era uma coisa interessante. A mulher nos visitava na fazenda, Chico mandava lá para casa para esperar ele sair do serviço para depois ir com a visita para Pedro Leopoldo de novo. E ela fez a fotografia nossa. E Chico falou: Lico, olha aqui no olho do Célio. No olho do meu irmão, na fotografia, já tinha a marca branca que ficou depois que ele furou. Mas a fotografia tinha sido feita antes do acidente. E na fotografia apareceu a mancha branca na pupila, que era a cicatriz. E Chico então explicou que aquilo demonstrava que não foi por acaso, não foi por descuido que aquela finca resvalou, que aquilo era um planejamento reencarnatório. Nós estudamos isso, não é, Gilberto, aqui? E dentro do planejamento reencarnatório, o meu irmão pediu a cegueira total. Mas os espíritos que o auxiliavam naquela função acharam que com a cegueira total não ia haver proveito, não ia haver aprendizado, não ia haver crescimento, porque no caso específico daquele espírito, ele se rebelaria, ele se revoltaria e ele perderia o tempo com o desalento naquela encarnação. Que então, para ele, só poderia ser dada a cegueira parcial, porque com o outro olho ele conseguiria levar avante os projetos. Esta lição é muito profunda também, porque a gente percebe claramente quando Jesus diz que o jugo dele é leve e o fardo é suave, porque nos nossos ombros jamais, jamais são colocados compromissos mais pesados do que podemos suportar. Os mentores que nos assistem o planejamento reencarnatório não permitem que a gente coloque fardos mais pesados. Segundo Emmanuel, no livro Justiça Divina, que explica Céu e Inferno, a obra de Kardec, Emmanuel diz que nós trazemos remorsos, culpas, mas que quando a gente chega no mundo espiritual, que isso pesa tanto, que nós somos tomados de uma culpa tão grande, que a gente então se decreta sofrimentos enormes ao pedir uma nova oportunidade reencarnatória. E a gente fala: eu quero sofrer isso, eu quero sofrer aquilo, e os mentores: não, você não dá conta. Você não dá conta, vai com a metade. E nós vamos aí, ao longo das existências, pagando as prestações, porque a dívida toda a gente não dá conta. Eu tive um irmãozinho que viveu apenas 24 dias. Ele se chamava Ismael. Eu conheci ali o Allan Kardec. Ele se chamava Ismael, por conta do governador espiritual que toma conta, sob o comando do governador espiritual Jesus. Ismael é o espírito que toma conta do Brasil. E esse menino, meu pai sempre ajudou a minha mãe no cuidado conosco.
esse menino, ao ser carregado, com 24 dias, ele virava o rosto para o outro lado. Ele não olhava o meu pai, pressupondo ali algum reajuste complicado. E essa criança nasceu com uma dificuldade cardíaca e viveu só 24 dias. O mais incrível que eu acho dessa história é que o Chico deveria saber aquilo ali. E, no entanto, ele visita minha mãe, como ele sempre fazia, quando ela tinha neném. Ele visita minha mãe e leva um enxovalzinho amarelo. E eu me lembro perfeitamente de passar na porta do quarto da minha mãe, o Chico sentado na beirada da cama, conversando com ela e abrindo um enxovalzinho que estava dentro de uma mala desse tamanho assim, quadrada, com aquela loninha vermelha. Alguém conhece que mala é essa? Mala de gente pobre. Talvez vocês aqui de Jacarepaguá não conheçam. Mas era uma mala de uma loninha, já estava foveira aquela mala. E ele abre aquela mala quadradinha, acho que era até de papelão e lona. Alguém lembrou da mala? É velha também, né? E ele abre aquele enxovalzinho e eu percebo um perfume naquela hora. E ele vai embora e aquele perfume também desaparece. Na década de 80, eu na cozinha da casa do Chico, já em Uberaba, ele conversando comigo e eu dilacerada pela perda de um filhinho, e de novo eu sinto o perfume. Olha o perfume do enxovalzinho de Ismael. O mesmo perfume aqui. Que interessante. E meu nariz registrava aquele perfume que nunca havia saído da minha memória, mas eu não sabia que nunca tinha saído, só quando eu senti de novo. E eu penso, e não interrompi Chico para dizer, estou sentindo um perfume. Não interrompi, ele continuou conversando comigo e eu registrei aquele perfume sem saber de onde vinha. 20 anos depois, eu estava pesquisando muitas coisas para montar um memorialzinho ao lado do Luiz Gonzaga, sobre a nossa instituição. Porque eu não ousei fazer um memorial de Chico Xavier. Eu fiz a história da nossa instituição, que perpassa ali todo o início da mediunidade do Chico, que ele fundou a nossa instituição aos 17 anos de idade, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, eu estava pesquisando sobre a vida do Chico, tem mais de 200 livros biografados, né? E eu buscando aquelas histórias da época de Pedro Leopoldo ainda, e vejo lá que o espírito Sheila, junto com outros espíritos, se aproximavam do Chico. Quando o Chico ia consolar uma mãe muito desesperada, elas se aproximavam para ajudá-lo naquela função. E todo mundo sabe que a presença de Sheila, para os narizes sensíveis, tem o cheiro de rosas. Então, eu não tenho mediunidade ostensiva. O meu nariz infantil, até 7 anos, há uma mediunidade ali natural, percebeu. O meu nariz despedaçado emocionalmente pela dor, me coloca numa sintonia que percebo de novo. E eu fiquei imaginando que eu levei 50 anos para entender um fenômeno de Chico Xavier, que é exalar o perfume de rosas. Porque eu tinha 3 ou 4, aos 30 anos, 34 anos, eu percebo de novo o perfume, e 20 anos depois, quando vou fazer o memorial, que eu entendo a causa. Quando me perguntam, você conheceu Chico Xavier? Eu digo não. Ninguém conheceu Chico Xavier. Particularmente, não me dei conta da intensidade da luz que brilhava ao meu lado. Não me dei conta. Depois,
a gente vai escutando, encontra-se o Gilberto já tem outras histórias, e ele não conhece as que eu conheço, eu não conheço a dele, e por aí afora vai, e ninguém nunca conseguiu ajuntar todas as histórias. E o mais grave, Chico não relatou a metade do que viveu. Chico não tinha tempo de falar nele mesmo. Então, os fenômenos extraordinários de aparição, de transporte, de levitação, porque Chico tinha todos os dons mediúnicos, ele não contava. Ele não contava para ninguém. As aparições luminosas, ele não contava. Ele não se deu a conhecer. E eu fiquei imaginando como deve ter sido solitária aquela vida, porque nós nos sentimos acompanhados quando estamos ao lado dos nossos iguais. Eu chego aqui, eu sou espírita como vocês. O nosso grau de elevação espiritual varia, mas não a ponto de não podermos conviver uns com os outros, sentindo a identidade no outro. Chico não tinha a bênção de conviver com seus iguais. Não tinha ninguém igual a ele. Imagina a solidão de quem não tem igual do seu lado. Não tinha. Então ele tinha alguns amigos a quem ele confiava algumas coisas pouquíssimas, as suas dores, as suas dificuldades, mas no mais foi aquela vida solitária. Em 67, eu cuidava da livraria do Centro Espírita Luiz Gonzaga, porque eu estudava de manhã, então à noite, nas reuniões, eu podia cuidar da livraria. O meu pai me disse um dia: minha filha, você está demorando demais a entregar o livro para Chico, porque o Chico saía. Nessa época, Chico já estava morando em Uberaba, mas ele ia 3 vezes no ano, pelo menos, a Pedro Leopoldo, e participava das reuniões no Luiz Gonzaga. E o meu pai me falou: o Chico está indo buscar livro lá na livraria, você está demorando a entregar para ele o título. E por que o Chico buscava o livro? Porque ele estava na mesa psicografando, e lá do fundo do salão tinha alguém com o seu drama, que queria chegar perto do Chico e contar, e pedir opinião, e pedir uma ajuda, e pedir uma orientação espiritual. Como ele não ia ter tempo de conversar com todos, ele ia na livraria, pegava um livro que tinha a resposta, ou tinha o consolo. E quando a pessoa se aproximava dele, ele já entregava o livro autografado com o nome da pessoa que ele nunca tinha visto. E este fenômeno era um chamamento, porque a pessoa, ao se deparar com aquele fenômeno, ela se interessava pela doutrina, ia estudar a doutrina, ia se encontrar. Então, o Chico ia lá buscar o livro e eu demorava a entregar, porque apesar da evangelização infantil, apesar de tudo, a cabeça da adolescência nas nuvens, eu não distinguia Kardec, de Emmanuel, de Humberto de Campos, de André Luiz, e cada um estava lá na sua prateleira certa, mas ele chegava e pedia o livro, mas eu não sabia para que rumo eu ia. E eu não queria também que ele me visse tão ignorante. Aí meu pai falou: você está demorando, minha filha, estuda mais para você ser mais diligente aí. Então, quando o Chico chegava, eu ia estudar. Sabe como? Fazendo uma cola quase. Que eu ficava na prateleira decorando Evangelho, Livro dos Médiuns, papapá. Depois eu ia lá, decorava André Luiz, depois eu ia lá, decorava Humberto de Campos. E eu estava decorando para ele pensar que eu conhecia a doutrina, de forma que se ele chegasse e falava, me dá um sinal verde, eu sabia qual prateleira. Então eu estava decorando lá, quando eu viro, ele estava na porta, rindo. Não era para mim, não, era de mim. Ele estava rindo. Aí eu assustei, e para amenizar, ele diz: minha filha, você está igualzinho, eu te vi 1 ano antes de você nascer. Entre seu pai e sua mãe, no casamento da sua tia Mariquita. Você era igualzinho você está agora, o mesmo sorriso, os mesmos olhos, o mesmo tipo de cabelo. E eu pensei, feia, duas encarnação direta. E eu pensei,
fiquei muito curiosa com aquilo. Fiquei muito curiosa e fui perguntar ao meu pai, pergunta, Chico, eu tinha 17 anos, 16, pergunta, Chico, se eu morri foi com essa idade? Pergunta se eu vou morrer de novo com essa idade? E eu chovia meu pai de perguntas e ele dizia, minha filha, o véu do esquecimento o Chico vai respeitar. Ele não vai contrariar uma lei que ele estuda e que ele havia escrito. Então, eu fiquei sem saber da minha existência. Só sabia que trazia o mesmo tipo físico. E o Chico descreve assim, a sua tia Mariquita se casou no dia 1º de outubro de 1949. E você nasceu exatamente no dia 1º de outubro de 1950. Ele não sabia, ele não faça a conta não, que é falta de educação. Não façam a conta. É número redondo, é facinho, eu sei, mas por favor, tenha a gentileza de me poupar. Então, isso é engraçado porque os espíritos que vão reencarnar numa família começam a conviver com este ninho antes, para fazer os ajustes, não é? Muitas mães, muitos pais falam, vou ter uma menina, tenho certeza que é uma menina, ou tenho certeza que é um menino, né? Porque o espírito já está ali, perto, em torno daquele psiquismo ali, para poder depois ter uma gravidez sem muito enjoo. Interessante, não é? No livro Entre a Terra e o Céu, o enjoo significa, para alguns casos, um contraste de vibração entre o espírito reencarnante com o espírito que o acolhe. E aí dá um enjoo. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, e nós sabemos que não devemos generalizar absolutamente nada, não é? Às vezes o enjoo pode ser simplesmente por uma questão fisiológica. O certo é que a gente foi aprendendo ali, ao longo da nossa existência, vendo as coisas acontecerem, e quando no Evangelho no Lar, o Evangelho nos era apresentado, aquelas crianças que não sabiam ainda por que tinha que fechar o olho e por que o braço tinha que ficar na mesa, a gente achava que para assistir culto no lar tinha que ficar o braço na mesa e a mão assim, e o nosso bracinho não chegava na altura da mesa, mas a gente já estava ali escutando os conceitos. Conceitos tão valiosos, que ao longo da minha vida, quando eu fui estudar realmente a doutrina, porque o meu pai dizia que tem 3 fases para a nossa religiosidade. A primeira fase, a gente entra para uma religião, na segunda fase, a religião entra dentro da gente, e a terceira fase é quando ela sai mostrando atitudes de quem ama. A gente está em qual fase? Então, nós fomos aprendendo ao longo de nossas vidas que tudo tem um planejamento. Eu cresci sabendo que o acaso não existia. Quando a dor e a tragédia me alcançou, Chico dizia, você é uma privilegiada, porque para você a compreensão chegou antes da dor. Você não sabe o que passam as mãezinhas, que só depois da dor é que vão compreender o que você já sabe. Você é uma privilegiada, o Evangelho chegou antes. E realmente chegou antes. E a gente aprendia que nossos filhos são espíritos. E a gente não consegue imaginar muito isso quando recebe um filhinho nos braços. Esse aqui é meu filho. E a gente se assusta ao saber que aquele espírito que a gente só enxerga como filhinho querido, é um espírito que precisava de um corpo para deixar nele marcas que traziam no corpo espiritual, marcas que traziam na alma. E eles contavam com a gente para dar a eles um corpo físico, onde eles pudessem cumprir, às vezes, apenas breves meses, breves anos na existência terrestre. E a gente concordou com isso.
Deus não imporia uma dor do tamanho que é sepultar um filho a ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio. E se essa era uma prova que a gente rejeitasse ou não pudesse suportar, ela não estaria nos nossos ombros. Então, no planejamento reencarnatório, eu fico imaginando como se deu o meu. As entidades que nos protegiam, os benfeitores, reuniram 5 espíritos e disseram: agora vocês vão para a Terra. Você vai ser o pai, você vai ser a mãe, vocês 3 vão ser filhos. Esse aqui vai ficar só 3 anos. Vocês aceitam recebê-lo, mesmo sabendo que a partida dele de volta para casa vai trazer tanta dor? E a gente aceitou. E a gente aceitou receber. E eu, então, com certeza, devo ter virado para aquele espírito e dito: olha, que beleza! Você vai ficar só 3 anos naquele vale de lágrimas, que é a Terra? Ele só preciso de 3 anos. E que se ele me devolveu a pergunta: e você, quanto tempo vai ficar? Eu devo ter dito 80, 90. E ele: coitada, o que você fez para ter que ficar presa tanto tempo dentro de um corpo? E quando a gente chega aqui, que o nosso espírito é limitado pelo cérebro físico, e nós esquecemos quem somos, nós esquecemos que não somos seres humanos, que somos seres espirituais, criados no mundo espiritual. De vez em quando Deus empresta um corpo para que a gente venha para essa escola chamada Terra, e nós esquecemos que somos passageiros. E por mais que digamos a vida é passageira, somos imortais, o nosso cérebro físico não permite que a gente conheça exatamente o que significa esta imortalidade. Então, quando alguém se vai antes de nós, isso vira aquele transtorno. Quando um filhinho parte, a gente concordou de antes com aquela partida. E é interessante que os espíritas falam assim: eu sei que pediu para passar por isso. Nós estávamos em Uberaba um sábado, naqueles almoços, né, que o Chico convidava para antes das reuniões no Abacateiro. E a gente estava na cozinha da casa dele, o meu marido chorava tanto, descontroladamente, ele sai da mesa e senta na sala. E uma amiga do Chico o acompanha. Meu filho, você tem que conformar com a morte. Você que pediu para passar por isso. Meu marido, com 2 anos de seminário na formação religiosa, com a formação católica, começava a despertar para o espiritismo ali no momento da dor. Ele falava: o quê? Ela dizia: você que pediu para passar por isso. Ele: eu? Pedi não. E a dona: pediu. Não, não pedi. E eles estavam brigando lá na sala e eu fiquei até constrangida de tanto que ele falava: eu não pedi para passar por isso. Por que eu pediria? E a dona falou: para que você evoluísse, para que você crescesse espiritualmente. E o meu marido solta uma indagação muito pertinente para quem não conhecia nada da realidade espiritual. Ele fala assim: eu pedi a morte do meu filho para que eu evoluísse? Eu preferia queimar no fogo do inferno do que sacrificar a vida de um filho para que eu crescesse espiritualmente. Olhem a visão. E eu fiquei muito constrangida dele demonstrar tão pouco conhecimento do que era aquilo. E o Chico vem em meu socorro e fala: você está escutando Aguinaldo, né, minha filha? Ele não pediu mesmo, não. Aí eu falei: não, fui eu. Se fui eu, fala baixo, porque se ele queria... Se ele preferia queimar no fogo do inferno, se fosse ele mesmo, imagina eu, o que ele ia fazer comigo. Chico diz: não foi, nem você, nem ele. Foi o filhinho que pediu. Ele tinha uma existência curta para fazer, e ele pediu para vir com vocês, porque ele queria que a dor da partida
realmente despertasse vocês para uma realidade espiritual. E então a gente seguiu a nossa existência despertos. Eu já era espírita, mas a dor realmente transforma, porque nós só temos duas maneiras de enfrentar a dor: crescendo ou se apequenando na revolta, no desalento, no desânimo. E então a doutrina aponta para outra direção, não é? No Réveillon de 1983 para 1984, o Chico naquela época ia menos vezes a Pedro Leopoldo, mas no Réveillon era certo. Ele adorava a família o adorava, e ele sentia muita falta da irmã mais velha, chamada Luísa, que tinha sido meio que mãe para ele ali no período da orfandade. E ele fazia questão de estar em Pedro Leopoldo. Naquele Réveillon de 83 para 84, tinha 4 meses que o meu filhinho havia partido. E eu abandonei o Réveillon, que era sempre na praia, ou era sempre num clube, num baile de Réveillon. Eu abandonei aquele hábito e fui pela primeira vez com os meus pais passar o Réveillon no asilo. Aliás, com a minha mãe, meu pai já havia partido. E quando a gente chegou, eu me atrasei, enquanto meu marido estacionou o carro, a minha mãe entrou e eu fiquei do lado de fora, e muitos ônibus, muitas caravanas, eu consegui entrar e chegar perto do Chico, faltava 1 minuto para meia-noite. E eu estava com meus nervos em frangalho de imaginar que eu ia passar aquele Réveillon espremida numa periferia, no meio de um povão. E quando eu chego perto do Chico, ele estava sentado numa cadeira tipo Berger, na salinha de entrada do asilo, e eu já estava em prantos. E eu não consigo falar nada. Eu me ajoelho nos pés dele e boto os cotovelos no joelho dele, abaixo a cabeça soluçando. E daí a pouco eu sinto um bem-estar extraordinário. Era como se aquela mão de ferro que apertava a minha garganta e o meu coração há 4 meses, é como se ela afrouxasse. E eu sinto aquele bem-estar enorme e penso um pensamento que vou colocar e vai parecer longo ao se colocar, mas é rápido para ser concebido enquanto pensamento. Eu penso assim: olha só, agora que eu entendo por que as pessoas só chegam perto do Chico e se sentem bem e choram. Eu estou aqui tomando um banho de amor e luz na aura do Chico. É isso que está me fazendo bem. Eu penso isso já totalmente pacificada, harmonizada, o soluço tinha ido embora. Eu penso isso e levanto a cabeça e olho para ele. E ele me diz, eu falando, estou na aura de Chico, por isso me pacifiquei. E ele fala assim para mim: não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que chegou aí e te abraçou por trás. Então, não era ele não. Claro que só foi possível o equilíbrio do meu filhinho chegar feliz, me abraçar, porque eu estava na aura de Chico Xavier. As pessoas, eu via lá em Uberaba, eu cresci ali ao lado dele, eu não tinha condições de mensurar o que era aproximar de Chico Xavier, a emoção que as pessoas tinham ao se aproximarem. E é de Santo André uma história, o Chico sentado em Uberaba, o homem na fila quilométrica, depois de ficar na fila do sol, e esperando só para falar oi, Chico, como você me dizia, só para falar um oi, Chico, e o homem na fila, e por fim o homem vai perdendo a paciência, e já estava assim, alguns metros de Chico, e ele faz assim, e olha, e vê Chico muito gordo, e pensa assim: não sei o que eu estou fazendo aqui nessa fila, Chico está gordo igual um sapo. Aí ele caminha mais um pouco e entra na aura de amor,
ou entra na aura da civilidade, para cumprimentar direito. E ele se aproxima do Chico. Oi, Chico, como é que o senhor está? Tudo bem? Como é que o senhor está? Ele fala, gordo igual um sapo, mas vou bem. Gordo igual um sapo. Eu vou contar só mais um caso, que o Gilberto me pediu uns casos do Chico. Eu vou contar mais um, não de minhas experiências específicas. O Eduardo Guimarães é que contou esse, talvez tenha até contado aqui. Lá em Pedro Leopoldo tinha uma pensão de uma senhora, para mim, muito estranha. Ela usava esmalte vermelho, batom vermelho, pintava o olho e fumava na rua. E xingava nome feio e andava depressa demais e era viúva. Ela era contra tudo o que a tradicional família mineira achava de uma beleza de conduta. Mas era uma senhora muito honesta, trabalhadeira. Ela ficou daquele jeito, aquele rompante. Dizem até as más línguas que ela tomava cerveja. Mas isso nunca foi confirmado. Então, era uma senhora que a gente olhava assim, meio ressabiado, né? E ela tinha um hotel, e ela uma pensão. E as pessoas ficavam na pensão dela, e o Chico ia lá levar as pessoas, conversava a noite inteira às vezes, e enfim, eles se conheciam. Um dia alguém liga do Rio e fala, dona Naná, eu quero um almoço para uma caravana, 40 pessoas, vamos sair daqui do Rio e vamos visitar o Chico. E ela não tinha muito recurso, ela saiu pedindo dinheiro emprestado para poder fazer aquele almoço e contou para todo mundo que ela ia receber 40 pessoas para um almoço e tal, e tal, e tal, e fez aquele banquete. Chegaram 2 pessoas e ela disse, cadê o resto? Os homens, que resto? Da caravana. Falei, não sei de caravana nenhuma, eu vim porque eu já tinha que vir mesmo, não tratei caravana nenhuma. E ela ficou indignada e partiu para cima de quem? De Chico, porque a visita era para ele. Chega lá e fala, olha Chico, esses vagabundos desses espíritos amigos seu, agora, quando eles me ligarem pedindo comida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um PPP bem grande para eles. Aí Chico falou, isso mesmo, Naná, pagamento primeiro, PP. Pagamento primeiro. Este caso nos revela uma característica muito interessante do Chico. Ele tinha sempre uma maneira de contornar qualquer situação e fazer daquela situação um bem. Qualquer palavra, qualquer coisa, ele tinha o jeito de transformar aquela conversação. Uma conversa não, como é que eu diria, desgringolava perto de Chico, porque ele sempre tinha uma pontuação para elevar de novo o nível da conversa. E isso, segundo o Chico, ele aprendeu com Emmanuel. Sentado na sala da casa dele em Pedro Leopoldo, com umas visitas, e Chico adorava, como bom mineiro, uma boa prosa, não é? E ele sentado lá na sala, conversando com as visitas, rindo e tal, ele era muito engraçado, tinha um senso de humor extraordinário. Ele sentado lá e Emmanuel se aproxima, Chico, vamos escrever? Estou com visita. Estou com visita. Ele, chega de conversa, porque vocês não conseguem manter uma conversação edificante por mais que 5 minutos. E já se passaram 10, pode deixar sua visita aí, vamos escrever. É muito interessante, ele dizia assim, eu de luto, o luto foi passando, e ele me dizia assim, Célia, guardei um caso para te contar, só para escutar a sua risada, porque eu não sei por que todo mundo só chega perto de mim chorando. Gracinha demais. Sendo o Espiritismo
o Consolador prometido por Jesus? E é. Para mim, Chico Xavier foi a expressão máxima desse consolo, ao trazer os nossos filhos de volta através das psicografias. Era como se o Chico pegasse o nosso filho e colocasse de novo em nossos braços. Nesse trabalho abençoado das cartas familiares, renderam mais ou menos 120 livros de mensagens dos entes queridos para os seus familiares. Uma tarefa que eu não consigo medir a importância dela para o movimento espírita, para o espiritismo e para o esclarecimento de como a vida continua. Porque as mensagens não têm só notícia, mas tinham informações de como realmente era o mundo espiritual. E foi maravilhoso em Uberaba ver as mães, os filhos, os cônjuges descobrirem que a vida continuava, que o seu ente querido não estava dormindo eternamente até o dia do juízo final, que ele havia guardado a própria individualidade. Individualidade essa expressa nos detalhes pequenos do dia a dia que eles traziam nas cartas. Foi maravilhoso escutar Chico Xavier lendo a mensagem do meu filho um ano depois. Mas para mim, não foi surpresa saber que a vida continuava, não foi surpresa nada daquilo. Para mim, algo me surpreendeu. Um médium chamado Edson Queiroz, de Pernambuco, aproximou-se da reunião com ela já, aproximou-se da mesa com a reunião já começada. E sempre que nós íamos a Uberaba, o Chico ficava na cabeceira e minha mãe e eu sentávamos no sentido oposto, porque íamos comentar um pouco o Evangelho naquela época. E minha mãe saiu depois a reunião havia começado 6 da tarde, devia ser 2 da manhã. Minha mãe saiu para um toalete para comer alguma coisa e o seu Wilker me passa um bilhete. Se desculpe com sua mãe quando ela voltar, porque acabou de chegar no recinto um médium que eu preciso que o Chico manda colocar na mesa. Aí eu passei de volta o bilhete que eu cederia o meu lugar. E o Chico, vem o bilhetinho. Chico diz para você permanecer na mesa. E depois você se desculpa com sua mãe. E ali então eu fiquei constrangida, sem saber onde que minha mãe tinha se assentado, mas ordens são ordens. E de repente, esse homem, que não sabia meu nome, não sabia nada, porque ele não estava quando eu fui nomeada para ir para a mesa, nomeada para falar, ele me toca no braço e fala assim comigo: seu nome é Célia? Eu falo, é. Ele falou assim, seu filho agora. E como é que você sabe? Porque é uma criança que corria e brincava pelo salão até alguém chegar perto dele, descreveu o alguém que chegou, eu reconheci meu pai, até alguém chegar perto dele e dizer, Rangel, é a sua vez de escrever para sua mãe. Então, gente, o que isso me consolou foi saber que um ano na pátria espiritual, o meu filhinho já estava totalmente adaptado, porque só criança feliz corre e brinca num salão. Longe, certo? E ele corria e brincava, e chegava atrás da minha cadeira e me abraçava, e continuava correndo e brincando. Isso foi o consolo, porque muitos jovens são trazidos para falar com as mães, totalmente sustentados, se morreram de acidente, por exemplo, ainda trazendo as sequelas do estrago no perispírito, e são trazidos com algum momento de lucidez, amparados ali de alguma forma, e o meu filhinho corria e brincava pelo salão. Isso foi extraordinário. Mas eu quero, antes de dar o intervalo, porque parece que tem uma questão do tempo que cabe no CD, quanto tempo? 10 minutos? A gente dá o intervalo às 10h10, tá bom? Então, eu queria colocar aqui só a nossa opinião a respeito das cartas familiares. Porque, atualmente, as pessoas chegam e falam assim, meu pai morreu semana passada, eu vim cá saber, tem algum médico para fazer psicografia aí? Eu queria notícia dele.
Então as pessoas acham que a única consolação que a doutrina espírita tem, as pessoas pensam que é a psicografia. E o que a doutrina tem de consolo vai muito além de uma carta familiar. Muito além. Chico Xavier lia para mim: mamãe, estou vivo e vou crescer. E o meu coração egoísta gritava: mas eu que quero acompanhar esse crescimento. Chico lia: mamãe, estou numa escola e a minha tia Gilda me diz que eu estou aprendendo muito bem e ela me ajuda nos deveres. A minha tia Deise me ajuda nos deveres. E eu estou indo muito bem na escola. E o meu coração egoísta gritava: mas eu que quero ajudar no dever de casa. Certo? Então vem a notícia. A princípio ela consola. Para as mães que descobrem naquele momento que a vida continua e o filho está vivo, é um trabalho extraordinário. Mas o que consola é quando a gente entende o Evangelho de Jesus e educa nossa alma no desapego, no verdadeiro amor, na compreensão de que tudo está certo, na compreensão das leis que regem as nossas vidas. E hoje, quando eu vejo pelo Brasil afora cartas familiares sem particularidades, eu fico meio desconfortável. Porque, mamãe, cheguei bem, estou amparado por familiares, por favor, não chore, aquilo realmente tinha que acontecer, papapá, e você vai lendo aquilo, você não vê uma particularidade. E quando vê uma particularidade, é uma particularidade que foi passada para o médium antes. E aí o médium diz, se defendendo: como eu recebi 200 pessoas que me falaram detalhes, como é que eu ia guardar isso para depois eu entrar e fazer reunião? Talvez ele não, mas um mentor, um espírito que estava ajudando, acreditando neste processo, pode ter, e depois passado. E eu não vejo isso com bons olhos. E eu digo sempre que, se não houver particularidades, não é que não seja o parente, vamos falar certo. Chico Xavier era capaz de captar 100% da essência do recado do espírito comunicante. O médium, quando é muito bom, ele vai conseguir captar 70, 60, 50, 10%. Fulano está aqui. Aí o médium sente mais ou menos o estado de espírito e fala daquele estado de espírito. Estou triste por isso. Então, falar de um estado de espírito é meio genérico. O que caracteriza uma boa psicografia são os nomes. Captar nome próprio é a última conquista de um psicógrafo. Então, o que a doutrina tem para oferecer vai muito além de uma carta. O consolo que Jesus traz a cada coração vai muito além. Por isso, nós, da Casa Espírita, nós frequentadores, somos todos médiuns do que já aprendemos. E não sei se vocês percebem que, pelo simples fato de serem espíritas, vocês são procurados por pessoas enlutadas, por pessoas em sofrimento, querendo saber o que a doutrina tem para oferecer. Não é verdade? Então, a nossa obrigação é estarmos cada vez mais preparados para acolher, como bom espírita, como bom cristão, tendo a palavra certa. Tendo a palavra certa. Porque um espírita diz para uma mãe: você não pode chorar porque as lágrimas atrapalham.
E as mães chegam no Luiz Gonzaga e diz: eu vim cá porque num centro espírita me disseram que eu não posso chorar, que minha lágrima está prejudicando meu filho. E aí, aquele centro, com certeza, explicou para ela: olha, é a lágrima de revolta, de desespero, de amargor que prejudica. Mas a lágrima só de saudade não prejudica. Mas quem está no luto agudo, ainda sob o trauma dos primeiros meses, não sabe distinguir que lágrima que está soltando, não. Não sabe distinguir que sentimento, não. Então, isso tem que ser colocado de uma forma consoladora. Consoladora e não cobradora. Você tem que ter tal atitude, você tem que ter tal atitude. Disseram que eu não posso chorar, que isso prejudica. Ora, a lágrima intoxica, a dor intoxica nosso corpo e esse veneno só sai pela lágrima e pela oração, com certeza. Então, há muita distorção. Você chega, um jovem bebe, bate o carro, perde a vida, você chega no velório e fala para a mãe: foi Deus que quis. Foi não. Não foi não. Em Uberaba, uma manhã, 4 jovens haviam perdido a vida no trevo de entrada da cidade, que era perto até da região da casa do Chico. E aquele sábado amanheceu com a cidade em comoção, porque os 4 jovens que perderam a vida no trevo eram de famílias muito conhecidas na cidade. E uma senhora falou para Chico: Chico, estava escrito, este era o planejamento, o gênero de morte que a gente vai ter é um dos poucos detalhes que entram no nosso planejamento, na nossa programação reencarnatória. O gênero de morte, se é súbita, se é uma doença longa, se é uma morte violenta, se é uma coisa muito trágica. O gênero de morte nós trazemos já no nosso DNA para voltar. Então, essa senhora perguntou, mas a gente não vai entrar no método da questão, né? A gente pode mudar muita coisa. Inclusive, nós podemos antecipar a nossa partida pelos pequenos suicídiozinhos de cada dia, dos acessos de cólera, de raiva, no desalento. Então, a dona perguntou para Chico: estava escrito? Este era o planejamento? E Chico fala: não. Isso se chama karma imediato. Eles acabaram de plantar a irresponsabilidade e colheram o desastre imediatamente. E a gente, despreparado dos conteúdos da doutrina, colocamos como vontade de Deus uma série de coisas que foram decorrentes das nossas próprias escolhas. Nós, espíritas, temos que nos preparar nos fundamentos da doutrina, tão esquecidos, para que a gente seja a mediunidade levando o consolo que a doutrina tem aos ouvidos de quem necessita. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar um intervalo. E eu posso autografar ali, mas eu não vou conversar nada com ninguém, que eu tenho que guardar minha voz para mais o segundo tempo. Então é 15 minutos, ponteiro curto, e ela não precisa trazer salgados, doce para ela, nem café, que ela não vai tomar. Tá? Chá, tem chá? Dá um jeito, Léo, vê aí. Boa.